Wagner Maçoca, Rotary Clube de Itapu. É isso? Estão me ouvindo bem? Sim. Pois não? Boa noite, companheiros. Não. Presente à reunião de vocês. Boa noite, governador Márcio. Sou Wagner Maçoca, Rotary Clube de Tupã-Vanuíri, distrito 4510. Estamos aqui no interior de São Paulo. Governador Márcio, parabéns pela palestra, pelo esclarecimento. Gostaria apenas de sugerir para que façamos uma colocação em relação àquilo que gera muita controvérsia em protocolo de Rotary. Quando nós temos autoridades presentes à reunião rotária e temos autoridades rotárias também presentes na reunião, é comum termos confusão como compor a mesa. Poderia explanar um pouquinho para a gente? Obrigado. Obrigado, Maçoca, pela pergunta, extremamente oportuna, e ele tem razão. Realmente, isso causa bastante conflito entre as pessoas que estão organizando uma reunião. Primeiro, duas comparações. A autoridade mesmo é aquela que é eleita. Então, entre um secretário e um vereador, o vereador é uma autoridade maior, segundo as regras, porque ele foi eleito pelo povo, enquanto que o secretário foi indicado. Mas é de bom tom, politicamente correto, dar ênfase para os dois. A autoridade rotária é o governador do distrito. O governador do ano, gente, é a maior autoridade do Rotary no Brasil. Não existe outra autoridade maior do que ele. Na hierarquia rotária, é o presidente do Rotary Internacional, o governador do Rotary Internacional e o presidente de clube. Essa é a hierarquia do Rotary. Diretor, coordenador de comissão, coordenador do Rotary, são assessores. Né? Instrutor de clube é assessor. Quem manda é o governador. Portanto, essa é a maior autoridade dentro de um distrito. O que eu tenho percebido, e isso não é muito agradável, é a questão do governador assistente. Tem clube que não respeita o governador assistente, que não dá espaço para o governador assistente. O governador assistente, ele é homem de confiança do governador. Ele é escolhido a dedo, ou seja, o governador escolheu aquela pessoa para representá-lo quando ele não puder em determinada região, em determinada área. Portanto, o lugar do governador é substituído para o governador assistente na ausência do governador. Então, nas cerimônias de clube, nas reuniões onde o governador não pode estar presente e ele indica o governador assistente, ele faz o papel do governador. Por isso que a gente precisa respeitá-lo em todos os níveis. Portanto, numa reunião em que eu tenho autoridades da cidade e autoridades rotárias, a minha sugestão sempre é ter uma mesa enxuta para não ter muito problema. Então, eu misturo aqueles que são de interesse politicamente correto do clube, mais as autoridades constituídas da nossa organização. Então, eu não vejo assim como muitos problemas. O que eu vejo mesmo é que, às vezes, um determinado grupo, o presidente ou coisa parecida, ele quer dar um destaque maior a uma pessoa e ali força-se um pouco a barra e aí pode promover uma discussão, no meu modo de ver, extremamente desnecessária. Governador Nelson Leite, do distrito 4760. Gustavo Coster, do Rotary Clube Rio Negro. Boa noite, companheiros do Clube Bocaiúva Leste, a todas as companheiras e companheiros presentes. Parabéns aí pela iniciativa de trazer esse grande gurizinho aí para palestrar. O Márcio sempre
sempre nos surpreendendo com suas palestras aí, sempre nos trazendo muito conhecimento rotário, Márcio. Mais uma vez, parabéns, Márcio, muito boa palestra. Só tenho a agradecer. Esse é o meu grande professor de imagem pública, né? E agora aprendendo sobre Rotary bastante. Queria mais deixar só esse registro a todos aí. Também agradecer a presença do nosso governador, do nosso clube, do nosso distrito, Armando Zócola, do nosso protocolo, Marcelo Gatelli, também, que se fez presente, Márcio. Então, muito bom. Um grande abraço a todos, uma boa noite e um bom restante de reunião aí. Bom, eu queria aproveitar, já que o pessoal está se acomodando no sentido das perguntas, nas saudações, dizer que eu acho extremamente importante esse fato que as reuniões virtuais nos oferecem, da gente poder trocar ideias tão longe, né? Eu vejo aqui pessoal de São Paulo, o caso do Gustavo, que é do Paraná, enfim, não existe barreira dentro do Rotary. Então, essas reuniões, eu tenho participado de 3, 4 por dia, oferecem exatamente essa facilidade, no sentido da gente poder questionar, perguntar, aprender. E esse assunto do diretor de protocolo, ele é bastante palpitante, porque muita gente corre dessa função, não quer ser, porque é uma função estratégica, como eu coloquei, e muita gente, às vezes, não quer sair do cargo também. Por quê? Porque, às vezes, tem a supremacia de querer conduzir a reunião e de querer fazer com que se destaque. Então, eu acho que esse é um momento que a gente poderia dialogar nesse sentido, porque é a primeira vez que estou falando, inclusive, de diretor de protocolo numa reunião virtual. Eu já fiz vários seminários, encontros distritais, preparatórios, treinamentos, mas virtual eu vejo que é a primeira vez e é um assunto que me parece ser bastante atrativo. Então, vamos aproveitar essa ocasião para a gente poder esclarecer mais a respeito do próprio cargo. Rodrigo e Estilma Herrera. Boa noite a todos, em especial ao presidente do clube, o nosso governador, Márcio Medeiros. Uma grande satisfação estar lhe ouvindo novamente. O que o senhor colocou, o que o companheiro colocou agora é uma realidade que estou vivendo. Em 3 anos de Rotary, nesse último mês, ouvir tantos companheiros e adquirir tanto conhecimento em Rotary, o que está nos proporcionando essas reuniões virtuais. Então, gostaria de agradecer poder participar junto com vocês desse treinamento com o nosso governador Márcio e passar a palavra para minha esposa Silma, nossa companheira aqui do Rotary Clube Santana Velha. Boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite, governador Márcio. Eu me chamo Estilma Herrera. Eu, juntamente com meu esposo, nós estamos em Rotary há 3 anos. E como está sendo proveitoso para nós essas reuniões virtuais, porque a gente está se qualificando, está buscando aprender. E como a gente sabia muito, muito pouco sobre Rotary. E ainda sabemos muito pouco sobre Rotary. Mas nesses últimos 2 meses aqui de reuniões virtuais, a gente está aprendendo muito. E essa reunião de hoje sobre protocolo, para mim, está sendo muito especial, porque vai ser o primeiro cargo que eu vou ocupar no Rotary Clube Santana Velha, que vai ser diretora de protocolo da gestão 2020-2021 do nosso presidente eleito, José Cristofari. Então, eu estava muito nervosa justamente porque eu não conseguia conteúdo para mim ler, para mim me informar, de como funciona, como é que eu deveria proceder. Nós temos um companheiro, que é o companheiro Gaspar, que tem bastante conhecimento de Rotary, e eu procurava sempre olhar ele sempre fazendo protocolo, para mais eu entender como funcionava, a dinâmica, mas hoje o esclarecimento foi bárbaro, em palavras simples, já está sendo muito proveitoso para mim.
né? E meu questionamento é o seguinte, governador. Se eu já estou com a reunião foi toda fragmentada, né? E está sendo monitorada em tempo, né? 5 minutos, 2 minutos. E nós temos um horário para início dessa reunião. Aí nós temos algumas autoridades que normalmente, às vezes, se atrasam, né? E eu tenho que ter um tempo limite para o atraso do início da reunião, correto? Eu não posso deixar ela atrasar tanto em função de repente, uma autoridade que se atrasou, né? Bom, aí essa autoridade supostamente já está atrasada há 15 minutos, suponhamos. Aí todo o restante da equipe de trabalho já está presente. E nós começamos a formar a mesa e dar-se início a essa reunião sem essa autoridade presente. Quando já em andamento, a autoridade chega. Como é que eu procedo nesse momento? Boa, Rodrigo. Boa. E Silma, é isso? Isso. Nome diferente. Bastante oportuna a sua pergunta, porém, eu devo lembrar alguns detalhes. A reunião começa às 8 horas, é 8 horas que tem que começar. Quando você atrasa a reunião, você está privilegiando os atrasados. E eu posso falar isso com bastante tranquilidade, porque quando eu estive como presidente do meu clube por 2 vezes e quando eu estive governador do meu distrito, eu começava a anotar no horário, seja com quem fosse, até sem as autoridades, porque é bastante desrespeitoso você atrasar a reunião 15, 20, 30, 40 minutos. Isso é de uma indelicadeza no sentido de que você marcou o horário e as pessoas estão nesse horário. Agora, você marcou a reunião, aconteceu um imprevisto, todo mundo está vendo que aconteceu um imprevisto. Então, essa tolerância ela é meio que natural. Agora, a autoridade te telefonou e avisou para você que vai atrasar, se você puder, né, aguardar um pouco mais, né, não vai alterar em nada, tudo bem. Mas se você tem jantar para ser servido, se você tem pessoas que estão compromissadas com o horário, aquela coisa toda, né? Aí a sugestão é que você inicie a reunião sem autoridade. O momento que a autoridade chegou, você não fala nada. Você não para a reunião para falar, e agora chegou fulano de tal. Não. Do mesmo jeito que você começou a reunião na boa, você pede para a autoridade sentar no devido lugar, na boa, e na primeira oportunidade, no intervalo, ou numa manifestação do diretor do protocolo, você pode dizer que aquela autoridade já está presente. Agora, essa questão do cronômetro, isso aí é fantástico, gente, porque quando você habitua, vira uma regra. E eu já tenho esse hábito. Então, o Franklin passou para mim o tempo, eu procurei falar dentro do tempo, né? Fui administrando junto com o material que eu tinha, e aí vai conduzindo a reunião. Agora, quando você apresenta, Silma, uma pauta, né? Então, eu sou do seu clube, tem lá a pauta, reunião 20 horas, 20h15, tal coisa, que nem eu apresentei naquele modelinho lá, né? E você me deu 10 minutos para eu falar, eu tenho que ser educado com você e procurar falar em 10 minutos. Se eu não consigo falar em 10 minutos, eu falo para você, olha, eu não vou conseguir falar em 10 minutos. Você me dá mais 10 ou coisa parecida. Esse é um assunto assim, sabe? É tudo combinado. O que não é correto é fazer de qualquer jeito, né? Então, essa questão do começo da reunião, isso é fundamental, porque quando você termina, você começa no horário, a chance de você terminar no horário é muito maior. Agora, tudo isso vai dentro do planejamento da reunião. Por isso que a sugestão de você colocar o tempo em determinado assunto, porque aí você vai administrando. Aquele que falou mais, dá um pouquinho de tempo para aquele que normalmente fala mais. Aquele que falou menos, ele vai ajudar um pouco na programação.
A gente tem outras técnicas, né, para quem mexe com eventos, que são as gordurinhas, né? Você enxerta certas situações dentro da programação que, havendo a necessidade, você pode tirar e ninguém vai perceber nada. Então, o importante é ter uma reunião organizada, uma cerimônia organizada e respeitar o que foi combinado. Porque eu já assisti presidente, estando do lado dele, inclusive, seguindo o programa que foi escrito, deve ter escrito por mais de uma pessoa, e chega na hora, o diretor do protocolo começa a mudar, fazer, sabe, exagerar, esticar, coisa que não é muito agradável para a organização do evento. Em síntese, o diretor do protocolo, ele é quem cuida disso, do tempo a mais, do tempo a menos, da ordem do programa, né? O microfone deu problema, é ele que vai resolver esse problema. Faltou alguma coisa, é ele que vai fazer essa situação, não é o presidente, não é a autoridade. Então, é importante que o diretor do protocolo ele tenha conhecimento de que a reunião depende dele. Por isso que eu chamo o cargo de cargo estratégico, talvez um dos mais difíceis dentro do conselho diretor, porque ele precisa ficar antenado com tudo, saber o que está acontecendo com tudo, e caso haja a necessidade, ele vai propor para o presidente uma alternativa que é viável, diferente daquele que não participou de nada, não sabe de nada, não tem conhecimento do que vai rolar naquela noite, ele pode colocar tudo a perder. Então, o diretor do protocolo, volta a insistir, ele é igual ao juiz de futebol. Quanto mais silencioso e despercebido ele for, melhor é a reunião. E outra coisa, você falou a respeito de material, né? Oficialmente, pelo Rotary, é aquilo que eu mostrei para você. Mas tem muito governador, tem muito distrito, rotarianos que talvez sejam profissionais da área, que já escreveram algum material neste sentido, né? Porém, não são oficiais, né? Inclusive, há uns anos atrás, a revista, quando ainda chamava Brasil Rotário, chegou a publicar uma cartilha nesse sentido. Aquilo lá não é oficial, aquilo é baseado na lei, né? A ordem da bandeira, as precedências, tudo aquilo é conforme eu mostrei aqui, porque é lei federal aqui no Brasil, então não tem essa de inventar a roda. Agora, material oficial do Rotary, como você já percebeu, não tem, a não ser naqueles 3 manuais que eu apontei para você. Tirando aquilo, é tudo voltado, como colocou o governador Nelson, como cerimonialista. É cerimonialista? Então, gente, segue a lei, segue a regra de cerimonialista. Então, sempre quando eu vejo ou me reclamam, né, que o clube tem muito problema com isso, o que eu sugiro? Né? Imprima ou compre a lei. Deixa ali perto do púlpito. Quando houver dúvida, vai lá, recorre, procura, a bandeira é aqui, o púlpito é ali, a ordem é assim, fim de papo, acabou a discussão. Porque eu já vi companheiros ficando bravos, né, se desentendendo, aonde vai colocar a bandeira, gente. Não é motivo para isso, né? Mas, infelizmente, acontece. Bom, obrigada, então, por todos. Em primeiro lugar, parabenizar o companheiro governador Márcio Medeiros. Para nós não é surpresa, nós conhecemos o Márcio lá numa conferência com uma palestra extremamente interessante, motivadora e principalmente emocionante. Ele é um palestrante, né, assim, profissional, é da área de comunicação, e acho que ele conseguiu aquilo que todo palestrante naquela palestra, em uma palestra, deve fazer, que é tocar, emocionar, né, os convidados para deixar gravada a mensagem. Então, a gente tinha esse sonho de ter uma palestra dele e agora essa situação de pandemia nos levou às reuniões virtuais
e nos levou a ter grandes palestrantes nessa jornada de instruções rotárias. Desde o início, a gente já teve palestra do governador Nelson, do nosso distrito, a gente teve palestra do nosso governador Aguinaldo, a quem eu cumprimento. Ele tive a honra de ser o governador assistente no mandato dele, em 2017, 2018, e a gente tem hoje a palestra do Márcio, temos alguns outros governadores e instrutores do nosso distrito planejados para poder também falar, né, para poder nos ensinar aqui mais um pouco. E eu queria, Márcio, apenas para enriquecer o debate, aproveitando, né, essa oportunidade, que você pontuasse para os nossos companheiros que nós, vez por outra, vamos ter aqueles protocolos diferenciados, né? O protocolo da festiva de visita do governador, o protocolo até da posse da nova presidência, e por aí vai, né? E diferenciar, né, no dia a dia, qual é a posição do protocolo? Ele vai para a mesa, ele fica no púlpito, nas reuniões oficiais, como eu disse agora, que são reuniões mais de protocolos mais especiais, e também, anota essa aí, e também para mim fazer uma intervenção apenas, tem clube menor que o local dele de reunião ordinária nas quartas-feiras é o mesmo ambiente do jantar. E a reunião ordinária ela é pública, né? Então acabam indo pessoas que vão pela primeira vez assistir a reunião, ou que foram convidados por alguém, ou que ficou sabendo da reunião do Rotary, e aí de repente o Rotary se vê lotado de pessoas, né, de fora, por fato da reunião ser aberta. Como que o presidente e o protocolo podem conduzir essa situação, se é indicado realmente para o clube providenciar um local mais, vamos dizer assim, diferente para o jantar, né, no final da reunião, como que fica isso? Essas duas perguntas, e dizer que nós estávamos ao vivo e estamos ainda no Facebook, em virtude de ter estourado a quantitativa de pessoas na sala, a gente avisou para as pessoas, muitos estão acompanhando ao vivo pelo Facebook, uma dessas perguntas veio do WhatsApp também, tá? E outras sugestões no Facebook, se der tempo a gente vai passando aqui mesmo, porque a gente também tem um horário limite, e eu até como anfitrião sugiro, excepcionalmente, se for o caso, que se estourar muito tempo, o protocolo e o presidente façam o encerramento oficial desta reunião, mas franqueie para que aqueles que continuem, se o governador Márcio puder, a gente continuar batendo papo sobre o protocolo, fica interessante, porque aí faz o encerramento oficial da reunião, mas a gente tem a oportunidade de continuar aqui, dependendo da disponibilidade do governador Márcio. Obrigado, parabéns a todos, né? E parabéns principalmente ao nosso palestrante. Bom, Frank, eu é que agradeço essa possibilidade de poder compartilhar Rotary com todos vocês, principalmente num assunto tão controverso como é o caso do diretor do protocolo. Companheiros e companheiras, reunião do Rotary é mais simples do que a gente imagina. Infelizmente, a gente complica um pouco. Aliás, parece que dentro da nossa organização, alguns rotarianos têm, né, complicado um pouco e mostrado um Rotary não tão simples assim como deveria. Uma reunião rotária, ela não tem que ter jantar, almoço, café da manhã, nada disso. É porque pensa-se que em algum momento do dia você vai ter que parar para comer. E nesse momento que você para comer, por que não se reunir com outros líderes e discutir problemas da comunidade e apontar soluções? Então, na reunião, é bom que tenha uma refeição, porque o dia a dia da gente é tão corrido que nós vamos ter que parar para almoçar, para jantar, ou até mesmo tomar um café da manhã. Então, escolheram esses dias, esses momentos, melhor dizendo, para que as reuniões acontecessem. Não que seja uma obrigatoriedade, porque em outros países ela não acontece. Na Austrália, por exemplo, é muito comum não ter reunião nesses horários de almoço, café da manhã e jantares. Tem clubes na Europa, inclusive, que se reúnem 10 da noite, 11 da noite. A maioria dos clubes no mundo, maioria,
se reúne aos sábados, para vocês terem uma ideia, à tarde, sem refeição, sem nada. Então, tudo depende da cultura, do hábito, né? Infelizmente, aqui no Brasil, sul-americano, é mais ou menos assim. Então, tudo bem. Só que, gente, o jantar, ele não é a parte mais importante da reunião. A parte mais importante da reunião é a discussão, é a pauta da reunião, é o tema da reunião. Por isso que eu falo sempre que a reunião tem que ser bem organizada. A reunião tem que ser atrativa. Quer falar, Fran? Porque você acabou, Márcio, tocando num assunto que tem sido discussão ferrenha. Que bom. E aí eu só vou, como diz o outro, pôr lenha na fogueira para que você tenha a oportunidade de emitir a sua opinião, que para nós é muito importante, pela sua experiência e pelo fato de rodar vários distritos. Está havendo uma discussão muito grande em relação ao financeiro, em relação à pandemia, o momento que nós estamos vivendo, muito questionamento, inclusive, no nosso distrito. O governador eleito, que vai ser empossado junto com o nosso atual governador Nelson, e o colégio, autorizaram, inclusive, uma redução da nossa per capita distrital, praticamente a metade, para você ter uma ideia, né? Mas a gente sabe que já até consultaram o Rotary Internacional sobre a possibilidade de reduzir a per capita internacional e a resposta foi impossível porque o planejamento lá é de 5 anos e quebraria o orçamento e todo o planejamento. Mas que bom que você tocou nisso. Então, numa situação, inclusive, de excepcionalidade que nós estamos vivendo, o clube poderia fazer reuniões ordinárias sem o jantar, excepcionalmente, até mesmo porque essa despesa é paga pelos próprios companheiros, né? Excepcionalmente. Na verdade, Frank, o excepcionalmente é o jantar, porque a reunião ela não precisa ter essa obrigatoriedade. E já que você me pede, eu vou mais profundo ainda. O custo rotário, ele não é a mensalidade do clube. O custo rotário, ele tem a per capita do RI, a per capita do distrito, a revista Rotary Brasil e o Conselho de Legislação. Só tem 4 obrigações. Qualquer rotariano do Brasil, ele tem somente essa obrigação financeira a ser paga. O jantar, o quero-quero, né, aquela situação toda é do clube, não é rotário. Por exemplo, no meu distrito, o 4.510, e eu participei de uma reunião sábado à noite com vários outros dirigentes do Brasil todo, e a conclusão que nós chegamos, que é quase esta mesma situação, o custo rotário hoje gira em torno de 50 a 70 reais, dependendo da circunstância. Ou seja, 70 reais são rotários. São rotários. A mensalidade do meu clube é 200 reais. 130 reais não são rotários, são do clube. Mas 70 reais são rotários. Ou seja, para eu ser rotariano, no distrito 4.510 e muitos outros distritos, se a gente somar essas 4 situações, né, preço do dólar, aquela coisa toda, nós vamos chegar a 70 reais. Não me parece que 70 reais seja um valor difícil de ser pago, né? Agora, eu conheço o clube, Frank, e amigos que estão nesta sala, que tem clube que a mensalidade é 500. Eu já vi clube com mensalidade de 700 reais. Mas isso não é rotário. É que o clube utiliza na mensalidade o pagamento de jantar, o pagamento de homenagens, o pagamento de visitantes, às vezes incluem na mensalidade a necessidade da contribuição para a nossa fundação de $100 ao ano. Então, o clube pega $100, divide por 12 e coloca na mensalidade do clube, e o clube inteiro atinge a média de $100, como pede a nossa fundação. Então, cada clube tem a sua estratégia, mas, financeiramente, são somente nessas 3 circunstâncias. No entanto, a reunião ela precisa ser muito bem elaborada, ela precisa fazer com que seja objetiva, para que tenha começo, meio e fim.
né? Porque eu já participei de reunião que não terminou até hoje, né? Então, é preciso ter ordem nesse aspecto para que ela seja atrativa e para que mais pessoas participem. Gente, não sendo muito filosófico, mas uma reunião do Rotary é como se fosse a dos cavaleiros da Tábua Redonda. Uma mesa redonda, por isso que nos reunimos em círculo, né? Não tem cabeceira, ou seja, não tem essa de mesa presidencial, mesa diretiva, mesa de autoridade, não tem essa. Estamos em círculo. Aonde estiver o presidente, fica o sino e o malhete, que são os dois símbolos do condutor da reunião. Por exemplo, alguém poderia dizer para mim aonde que foi a cerimônia de posse do presidente do Rotary Internacional, Mark Maloney? Ou alguém poderia me informar onde é que vai ser a cerimônia de posse do presidente Hugg? Não existe isso dentro do Rotary. Essa é uma cultura nossa. Ah, tem um detalhe também. Existem algumas lendas rotárias que prejudicam um pouco a compreensão disso tudo. Por exemplo, uma pessoa que começa, que será associada do meu clube, ela vai tomar posse do quê? Não tem cerimônia de posse. Se você for fazer alguma cerimônia, é cerimônia de admissão, não de posse. Não existe cerimônia de posse de nova diretoria com antiga diretoria. Esse é um hábito nosso, é uma cultura nossa. Por isso que a gente não encontra nenhuma literatura nesse aspecto dentro da nossa organização. Mark Maloney não teve posse. O diretor Mário não teve posse. Né? O presidente Hugg, que é o futuro, né? A partir do dia 1º de julho, não tem posse. A partir do dia 1º de julho, você é presidente, o outro é governador e o outro é presidente do RI. É assim que funciona. Porque a nossa instituição está acima disso tudo. E todas essa perfumaria, às vezes, elas são motivo de discussão. Então, tecnicamente, elas não existem. Quem já assistiu um evento internacional do Rotary percebeu que não tem diretor do protocolo. Ué, mas como assim não tem diretor do protocolo? Não tem. Né? Quem já assistiu uma reunião fora do Brasil, principalmente Oriente ou na própria Europa, percebeu que é uma reunião bem diferente da que costumeiramente a gente vê aqui no Brasil. Então, existem algumas situações, e aí eu digo que o diretor do protocolo ele é meio que vítima dessa situação, né? Acaba sendo envolvido por isso, evidentemente, causam esses transtornos. Então, a gente precisa ser, Frank, mais simples possível e mais objetivo possível na condução das nossas reuniões. Então, eu acho que essas duas situações já favorecem e facilitam bastante e evitam alguns conflitos entre companheiros, exatamente por sermos mais simples do que a gente possa imaginar. Diga lá, Frank. Então, nessa reunião ordinária, no nosso caso é quarta-feira às 20 horas, né? Você não vê... É lógico, nosso protocolo de quarta-feira não tem esse negócio de formar mesa, chamar... Não, todo mundo já senta nos seus lugares e tudo, mas tem a posição lá do presidente, do secretário, do tesoureiro, né? E a pergunta da companheira foi nesse sentido. Nesse dia a dia, se o protocolo vai compor essa mesa por ser parte da diretoria ou se ele tem que ficar no púlpito. Essa foi a pergunta dela. Eu esqueci de falar sobre isso. Conforme eu coloquei que o diretor do protocolo ele é igual ao juiz de futebol, quanto mais imperceptível, melhor é a partida, eu não vejo assim cabimento o diretor do protocolo fazer parte da mesa, se tiver mesa, como não vejo necessidade do diretor do protocolo ficar parado no púlpito. Porque, companheiros e companheiras, quem conduz a reunião é o presidente ou o presidente. Não é o diretor do protocolo. E, infelizmente, existe essa confusão. Tem diretor do protocolo que acha
que é ele que conduz a reunião. E não é. Quem conduz é o presidente. Eu já assisti situação em que, governadoria, tá? O diretor de protocolo estava falando em nome do governador e o governador presente. É mole isso? Não tem cabimento. Então, é mais simples do que a gente imagina. Quem conduz um evento distrital é o governador, que é a autoridade máxima. Quem conduz a reunião de um clube é o presidente, não é o diretor. O diretor assessora. Então, vamos imaginar uma situação. Eu sou o presidente do clube. Eu chego e falo assim, bom, vamos começar a nossa reunião, peço para que todos façam a saudação às bandeiras, para que a gente mostre a internacionalidade do Rotary. Aí todo mundo faz o aplauso. Nesse momento, eu peço a presença do diretor de protocolo, Frank, para que faça a nomeação das pessoas, autoridades e convidados aqui presentes neste encontro. Passo para o Frank é o diretor de protocolo, ele faz a nomeação. Terminou, eu bato o sino, porque é o sino que dá o ritmo para a reunião. O presidente ele tem que estar antenado nesse aspecto. Eu bato o sino, muito obrigado, companheiro Frank, pela nomeação das pessoas autoridades. Hoje nós temos aqui o nosso governador Nelson Leite, que estará transmitindo a mensagem da governadoria, e dentro de mais alguns instantes, o nosso governador vai falar conosco. Porém, quero pedir aqui a presença do coordenador da Comissão da Imagem Pública para que faça a sua explanação a respeito dos trabalhos do clube. Aí vamos supor que deixa eu pegar aqui, o Gustavo Custer seja o coordenador da Comissão da Imagem Pública. Aí ele faz a exposição, pim, eu bato o sino e vou continuando a reunião. Sou eu, não é o diretor de protocolo. Essa confusão é muito comum. Agora, reunião normal. Não tem governador, não tem GA, não tem ninguém. Nós com nós mesmos. É a mesma coisa, gente. Porque essa formalidade do Rotary é que nos une. Aliás, onde é que está escrito que formalidade é sinônimo de chatice? Em lugar nenhum. O fato de ser formal quer dizer que está em ordem, quer dizer que tem regra, que tem norma, que tem começo, meio e fim, tem objetividade. Já imaginaram se uma missa, né? O padre está rezando a missa, ele muda a missa, ele fala assim, gente, vamos pular a primeira leitura, a segunda leitura, vamos para a liturgia logo, que eu estou com pressa, eu quero ver o Timão na TV? Ele não vai fazer isso. Entende? Então, a formalidade é que nos estrutura. A formalidade do Rotary tem que ser séria, tem que ser correta, ela não tem que ser chata. Quem transforma, prestem bem atenção nisso, quem transforma a reunião em chata é o presidente, que não sabe conduzir, que não sabe organizar uma reunião, que não sabe pôr conteúdo na reunião, que não sabe começar, não sabe terminar, não sabe passar a reunião. É ele que se torna chato, torna a reunião chata, e não é a organização. Então, a gente precisa enxergar a formalidade com respeito e não com chatice. E, infelizmente, a maioria vê a formalidade do Rotary como chatice, né? E pressa, né? O que eu vejo de rotariano com pressa é uma coisa do outro mundo. E não é pressa para ir embora, não, é pressa para ir comer. Como se o alimento, o jantar, o almoço, o café da manhã fosse mais importante que a discussão que nos une aqui, que é melhoria para a nossa comunidade. Então, a gente precisa, gente, rever alguns conceitos. Eu tenho insistido na seguinte situação. Precisamos falar mais do Rotary dentro do Rotary. Porque é no Rotary que a gente aprende a ser rotariano. Não é na internet, não é, lendo apenas. A gente tem que falar do Rotary dentro do Rotary. E a gente fala pouco do Rotary dentro do Rotary. Esse eu acho que é a maior gravidade na nossa organização por parte dos rotarianos. Então, eu poderia concluir assim. Na realidade, no dia a dia, inclusive isso aí quebra até alguns cursos que nós tivemos, algumas capacitações, de que é o presidente que tem que conduzir a reunião. E o papel do protocolo, do diretor de protocolo, vai ser mais aproximado ali do mestre de cerimônia, né? Mais ali, ele vai, antes de começar a reunião, ele tem o cuidado de saber
se as bandeiras estão na posição correta, se o sino está à disposição, mais o malhete na posição do presidente, anotando o nome dos convidados, né, que estão chegando, alguma autoridade para ser pronunciada. Ele fica de olho ali durante a reunião se alguém chegou atrasado, se está precisando de uma cadeira para poder tomar providência. Quer dizer, ele vai fazer o papel mais do cerimonial. Quem vai conduzir a reunião é o presidente. É isso? É importante dizer que o diretor do protocolo não trabalha sozinho. Não é só uma pessoa. Ele precisa de outras pessoas, até porque ele não consegue estar ao mesmo tempo em vários lugares. Sim. Então, ele precisa ter 2, 3 pessoas junto com ele para fazer exatamente isso que você colocou, né? Pegar o nome do pessoal, letra legível, né? E aí, na hora de ler, começa a falar nome errado ou não fala. Né? Aliás, por isso que ele é o diretor, né? Senão ele vai dirigir quem, né? Ele tem que ter uma equipe, realmente. Exatamente, bem colocado. E aí essa equipe vai assessorá-lo e ele assessorar o presidente da reunião, que é ele, repito, que conduz a reunião, né? Não é o diretor do protocolo. Porque eu vejo em muitos lugares, pessoal, escolher o diretor do protocolo, aquele companheiro que fala muito, aquele companheiro que geralmente é da área de comunicação, ou então aquele companheiro que já foi animador de alguma coisa. Esse é um erro gravíssimo, fazer isso, porque você perde o controle da reunião, porque a pessoa acha que foi colocado ali para fazer aquilo, para animar o pessoal, para entreter, para improvisar, e não é essa a função. O diretor do protocolo, ele cuida da parte técnica da reunião. Ele é o responsável pela ordem da reunião. O maior responsável pelo sucesso de uma reunião é a organização da equipe do diretor de protocolo. Fica lá, Rodrigo. Olá, boa noite. Rodrigo Montoro, associado ao Rotary Club de Palmital, classificação rotária advocacia, função no clube, coordenador do IEP. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso governador do Distrito 4.510, Wilson Yamashiro, que em toda reunião virtual ele está presente também, e hoje marca presença mais uma vez, diante de qual atribuo a todos uma boa noite. E gostaria, primeiro, governador Márcio, de lhe perguntar sobre recuperação de presença com essas reuniões virtuais. Eu, desde que eu entrei no Rotary, sou 100% todo ano, não tenho uma falta. E como que passa a valer essa recuperação, né, de presença em virtude dessas reuniões virtuais, que fica um pouco difícil, né? Não é fácil se comprovar, porque nós podemos dar um print na tela e comunicar ao presidente como que nós faríamos esse tipo de coisa. Né? É a minha questão sobre isso. Muito obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Veja bem, há muito tempo, já há uns 2 ou 3 conselhos de legislação, não há necessidade da recuperação de presença, né? Houve uma época em que era preciso a comprovação, hoje não mais, porque entende-se que a prova quádrupla é o suficiente. Então, se eu estou dizendo que eu fiquei 40 minutos navegando no site do MyRotary, buscando e conhecendo o Rotary, já é válido como frequência do ponto de vista matemático para se saber o grau de participação do clube nas reuniões ordinárias. Hoje, a frequência, o Conselho de Legislação já deliberou que que o clube tem autonomia para decidir os percentuais. Houve uma época em que era preciso ser 80, depois baixou para 60, e hoje cada clube cuida no que se refere a esse monitoramento do associado. Mas a obrigatoriedade de comprovação não existe em lugar algum, pelo menos que eu saiba, ou me lembre, nos manuais do Rotary, porque a prova quádrupla ela é muito clara nesse aspecto, né? Eu não quero acreditar que um companheiro seja mentiroso, né? Que fale que foi num evento e não foi.
né? Como eu não quero acreditar que um companheiro do meu clube fale que entrou no site e, na verdade, não entrou. Então, se você disser para o secretário, olha, eu estive presente em tal lugar, né? Eu estive participando de tal reunião, o clube ele tem que aceitar a sua fala, porque, afinal de contas, subentende-se que ninguém é mentiroso, né? E ninguém está dentro do Rotary para ficar trapaceando, né? Eu não acho isso ser inteligente das duas partes, né? Daquele que fala mentira e daquele que duvide, né? Então, não há necessidade dessa documentação de carta, de recibo ou coisa parecida, nem de printar tela, é desnecessário. Não tem isso. Você, como advogado, sabe muito bem que as coisas são pautadas nas regras e nas normas. Agora, veja bem, o cara quer enganar quem? Né? Falar que foi e não foi, de que ficou e não ficou. É ele mesmo. Uma pessoa que age assim, a experiência mostra que tem tempo curto dentro da nossa reunião, dentro da nossa organização, porque quem é do mal, né, vamos chamar assim, não fica com quem é do bem. Né? Existia um ditado que falava que boi branco não mistura com boi preto. Já ouviram isso? Uma coisa assim, né? É a mesma coisa. Quem é do bem não se mistura com quem é do mal. Então, eu não vejo necessidade alguma dessa situação. No ponto de vista normativo, não tem essa obrigatoriedade, entende? Então, estamos no Rotary para fazer o bem, para que a gente discuta problemas e aponte soluções. O que eu tenho verificado, Rodrigo, e aproveito a deixa, é que, infelizmente, a gente tem escolhido mal algumas pessoas para entrarem no nosso clube. Então, talvez seja a hora da gente selecionar melhor algumas pessoas que entram no clube. Porque, infelizmente, quando a gente coloca qualquer um para fazer parte do Rotary, qualquer um vai ser presidente, qualquer um vai ser GA, qualquer um vai ser governador. Então, a gente precisa preservar a nossa instituição, selecionando algumas pessoas mais categorizadas, pessoas mais ilibadas, pessoas mais com perfil de liderança, né? Quando eu falo de liderança, gente, é bom que se entenda o seguinte: liderança não quer dizer o cara mais rico, ou o cara mais inteligente, ou o cara mais poderoso da cidade. Isso talvez não seja liderança. O fato de ele ter mais dinheiro, mais conhecimento, ou ter uma sociabilidade melhor. Liderança pode ser uma pessoa simples, pode ser uma pessoa humilde, pode ser uma atividade profissional simples, mas que a pessoa tem liderança, que a pessoa tenha carisma, que a pessoa tenha condição de transmitir o que pensa, verbalizando e transformando o que falou em ação. Essa é a liderança. E o verdadeiro líder é aquele que sabe ser liderado. Então, aquela pessoa que sai do clube porque o outro vai ser presidente, ou sai do clube porque teve um teretetê com outro companheiro, infelizmente, a vaidade, a soberba, o exibicionismo faz parte do ser humano, não faz parte da organização. Então, se a gente selecionar melhor as pessoas que entram dentro do nosso clube, eu não acredito que nós vamos ter a necessidade de... você foi lá em tal evento rotário? Prova que você foi. Sabe? Eu não vejo isso uma condição rotária. Né? Eu acho que nós não estamos no Rotary para duvidar de outras pessoas ou para mentir, né? Que fez, mas não fez. Né? Eu acho que isso já caiu por terra. Inclusive, essa nova flexibilidade que o Rotary oferece aos clubes é exatamente dando mais autonomia aos clubes para que os clubes ajam de acordo com a sua realidade, né? Porque essa diferença existe bastante. E aonde está essa diferença? Está no regimento interno. Então, quando um clube passa a ter o estatuto e o regimento interno, ele passa a ter regras específicas. O que diferencia o meu clube, o Rotary Clube Marília Pioneiro, dos outros clubes
do Brasil é o regimento interno, porque o estatuto ele é igual em qualquer parte dos 219 países que a nossa organização está presente. Agora, o regimento interno, isso diferencia um clube do outro, porque é nesse regimento interno que as particularidades, o perfil do meu clube serão respeitadas. Qual que é a diferença entre um e o outro? O estatuto é a regra do jogo. O regimento interno é como que eu vou jogar o jogo. Entenderam a diferença? Por isso que o clube precisa ter os dois, o estatuto e o regimento interno. Porque a regra do jogo é igual para todo mundo. Agora, como é que eu vou jogar esse jogo? Né? O meu clube tem 19 mulheres, 2 homens. É um clube que tem outro perfil, de um clube que tenha 30 homens e nenhuma mulher. Então, essa particularidade, essa diferenciação que faz ser colocada no regimento interno. Agora, o estatuto meu é igual de qualquer outro Rotary Club do Brasil. Então, essa necessidade de colocar essa obrigatoriedade de comprovação disso e daquilo, não sei se é uma necessidade rotária. Talvez seja mais uma necessidade do presidente do ano, sei lá, né? Mas o rotário, eu posso te garantir que não é, não. Bem. Antônio Vieira. Oi, governador Márcio. Boa noite. Governador. Todos me ouvem? Eu vou tomar a palavra só um pouquinho. Eu gostaria de agradecer imensamente ao governador Márcio Medeiros pela participação brilhante, pela excelente palestra ministrada. Após assistir a sua palestra, eu entendi o porquê de tantos participantes, da gente ter conseguido unir o Brasil nessa reunião. O Frank realmente não exagerou nos elogios, né? Você, companheiro, é realmente uma sumidade em se tratando de Rotary. Nós viemos aqui essa noite para aprender sobre protocolo e aprendemos sobre vários assuntos. Eu tenho certeza que todos saímos aqui dessa reunião munidos de um conhecimento único. Assim. Obrigada por compartilhar esse conhecimento, pela humildade, né, em compartilhar o conhecimento e, sobretudo, pela didática da palestra. Percebe-se que você realmente é da comunicação, porque, assim, foi uma palestra brilhante. Nós já estamos há 2 horas de reunião e nem deu para... 2 horas de reunião. E, assim, é uma palestra tão boa, né? Foi tão motivante, foi tão envolvente, que ninguém se deu conta disso, né? Mas, pelo adiantar das horas,